Bom dia, paz do Senhor, para todos os irmãos que estão vendo esse vídeo aí no momento. Irmão, como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a sua casa? A tua vida espiritual, como é que ela está diante de Deus? Jesus nessa noite, Ele quer entrar com providência sobre a tua vida. Mas é preciso nós fazer um compromisso sincero com Deus. No livro de Mateus, amada igreja, Jesus atravessando o mar, entrando numa cidade chamada Gadara. Como de costume, Jesus podia entrar, pregar a palavra, levar a salvação a todos aqueles que chegavam nele e o adoravam, de espírito e verdade. Mas quando Jesus atravessou o mar e entrou na cidade chamada Gadara, Jesus, amada igreja, poderia ter ido por muitos lugares, mas ele não foi. Na Bíblia diz que quando ele entrou na cidade de Gadara, que ficava na cercania de Decápolis, a Bíblia diz, irmão, e é bem clara, que Jesus entrou dentro de um cemitério. Na Bíblia diz que quando Jesus entrou dentro daquele cemitério, amada igreja, algo sobrenatural começou a acontecer. Mas agora deixa eu te explicar o que havia dentro daquele cemitério. Dentro daquele cemitério havia um homem que estava possesso por espíritos imundos. E diz a palavra de Deus que a autoridade que existia na cidade de Gadara, a lei que existia, não segurava aquele homem, porque ele estava possesso por uma legião de demônios. Se você acha que um demônio atrapalha tanto a sua vida, imagina uma legião sobre a vida de uma pessoa. E diz a palavra de Deus que a autoridade da terra prendia aquele homem em cadeias, eles despedaçavam as cadeias, os grilhões eles ameaçavam. E ele começava a gritar de dia à noite, ele andava gritando, parecendo uma pessoa descontrolada. Mas é isso que o diabo faz na vida de pessoas. Quando você vê uma pessoa na casa do Senhor descontrolada, fofoqueira, contendeira, que não tem raiva daquilo que tem e faz de tudo para ver se mata, essa é uma pessoa que é oprimida e ela não sabe. Mas, irmão, a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, o diabo não tem poder sobre a vida dele. E eu vou te explicar, vem buscar o conhecimento comigo para você entender. Quando Jesus entrou dentro daquele cemitério, a Bíblia diz que aquele homem estava deitado numa sepultura, onde o diabo oprimia ele, deitar ali. Aquele homem estava vivendo uma vida sem a sua vontade própria, mas ele estava vivendo uma vida que o diabo queria que ele vivesse. A Bíblia diz que o diabo é forte, mas o Senhor, ele tem todo o poder. No livro de Salmo, capítulo 91, a Bíblia nos fala assim: se 11.000 levantar contra ti, 1.000 caem à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Na nossa Bíblia está escrito: quem tocar em ti toca na menina do olho do Senhor. Na nossa Bíblia está escrito no livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 27. Aquele que cava uma cova nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Na nossa Bíblia está escrito, amada igreja santa do Senhor: quem tocar em ti toca na menina do olho do Senhor. Se a palavra de Deus nos fala isso, se ela é bem clara, por que muitas das vezes nós vemos crentes, irmão, envergonhados em cima do altar, crentes envergonhados fazendo a obra de Deus? Sabe o que acontece, irmão? São pessoas que têm vivido relaxada diante da presença do Senhor. São pessoas que têm vivido uma vida sem jejum, sem oração, fazendo a obra por fazer. E não é assim, irmão. O diabo não vê o que está por fora, ele vê o que está por dentro. Como assim, pastor Moisés, ele vê o que está por fora? Quando Jesus entrou dentro daquele cemitério, amada igreja, o demônio olhando para ele falou assim: por que o Senhor vieste atormentar antes da hora, ó Cristo? Quando ele falou essa passagem, já tem 2 pontos para nós poder entender. Por que o Senhor vieste atormentar antes da hora, ó Cristo? Quantas pessoas que nós ouvimos na casa do Senhor grandes testemunhos, grandes livramentos de morte. É por quê? Porque antes que o diabo venha querer ceifar a vida, Jesus chega primeiro e livra. Por isso que ele diz: porque o Senhor viesse atormentar antes da hora, que antes do diabo venha tocar sobre a tua vida, primeiro Jesus chega, salva a tua vida, pise na cabeça do diabo, para cumprir a palavra no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceu um que ia pisar na cabeça de Satanás. Por isso, irmão, que todas as vezes que o inimigo vem querer tentar ceifar a tua vida, ceifar a tua alma, Jesus chega antes, pisa na cabeça do diabo e entrega a tua vitória. Agora, por que ele falou assim? Porque o Senhor vieste atormentar antes da hora, ó Cristo? Por que ele falou, ó Cristo? Jesus era conhecido. Onde ele passava, milagre acontecia. Ele não era conhecido como Cristo, mas sim o Messias, mas sim o Jesus, aquele que curava, aquele que transformava a vida. É este Jesus que todo mundo conhecia. Por que ele falou, vieste atormentar antes da hora, ó Cristo? Por que ele falou, ó Cristo?
Se você acompanhar comigo a Bíblia, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, João diz: o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Antes que você nascesse, Jesus já estava sentado à direita de Deus. E o diabo, irmão, ele não viu o que está por fora, ele não viu aquela matéria humana, ele não viu aquele homem que sentia fome, sentia sede, ele não viu aquele homem que angustiava, que chorou, aquele homem que se alegrou, aquele homem que ensinou, aquele homem que curava, ele não viu o que estava por fora, ele viu o que estava por dentro. Ele viu Cristo que já existia desde a eternidade. Então o diabo vê, irmão, não o que está por fora, ele vê o que está por dentro. E quando ele vê o que está por dentro, ele é obrigado a retirar, ele é obrigado a dar meia volta. Por isso, amada igreja, glória a Deus, aleluia, que muitas pessoas não têm entendido o que tem acontecido. Tem pessoas, irmão, que ele prefere ir para a igreja com a leite no contato, uma escova no cabelo, o ternozinho do 007 e esquece da graça do Senhor. O diabo, irmão, ele não vê se você é grande, se você é alto, se você é forte, se você é magro, se você é bonito, se você é pobre, se você tem segurança ou não tem segurança. Ele não vê, irmão, o que está por fora, ele vê o que está por dentro. Enquanto você deixar ver o diabo te ver, irmão, por fora, você nunca vai alcançar a tua vitória. Mas se você se encher da graça do Senhor, se encher do Espírito Santo de Deus, ele vai ver o que está por dentro. E quando ele vê o que está por dentro, ele é obrigado a correr, ele é obrigado a dar meia volta. Como assim, pastor Moisés? Como assim? Irmão, por que muitos pastores oram e determinam, sai demônio em nome de Jesus? Ele sai, por quê? Porque são pastores cheios do Espírito Santo de Deus. Por que nós vemos muitas pessoas orar para os outros e não ver resultado? Porque são pessoas que oram somente com sabedoria, mas têm esquecido a graça do Senhor. E o diabo, irmão, ele vê o que está por dentro, ele não vê o que está por fora. Ele vê o que está por dentro. Ele vê o que está por dentro. Se ele não vê nada sobre a tua vida por dentro, se ele não vê o brilho do Espírito Santo do Senhor, se ele não vê a graça de Deus na tua vida, irmão, ele faz o que quer de ti. Ele entra dentro da tua casa, ele acaba com o teu casamento, ele acaba com a tua família, ele acaba com a tua vida financeira, acaba com a tua vida conjugal. E você tem andado para trás, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou crente, eu estou na tua casa. Na Bíblia diz que os seus anjos darão ordem a nosso respeito, irmão, é verdade. Mas para isso nós temos que estar em Deus, e Deus também tem que estar em nós. Senão nós não temos poder, irmão, para poder vencer e pisar na cabeça do diabo. Nós não temos poder para isso. Mas para nós ter esse poder, nós temos que estar no Senhor, e o Senhor tem que estar em nós. Por isso, irmão, que o diabo olhou para o Senhor, porque o Senhor vai se atormentar antes da hora. O Cristo, ele viu o que estava por dentro, e quando ele viu o que está por dentro, ele foi obrigado a adorar o nome santo do Senhor. Porque ele falou assim: Senhor, o Senhor nos permite que saímos dele. E entramos naquela manada de porcos, a Bíblia diz que são 2.000 porcos que havia ali. Jesus disse: saia dele agora. Imediatamente aquela legião de demônios saiu da vida daquele homem e entraram no meio daqueles porcos. E aquele homem, amada igreja, foi liberto no nome santo do Senhor. Porque o diabo, ele não viu o que estava por fora, ele viu o que estava por dentro. Isso, amada igreja, nós temos que ser cheio do poder de Deus. Nós temos que ser cheio da graça do Senhor. Porque o diabo, irmão, ele não vê o que está por fora, ele vê o que está por dentro. A Bíblia diz assim, irmão, no livro de Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. No livro de Mateus 11:28, a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A Bíblia diz, irmão, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, na Bíblia diz que o Senhor diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, amada igreja, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Não venha ser crente 6 horas, irmão, 6 horas por mim, vai na outra, irmão, 6 horas por mim, irmão. Você tem que ser cheio da graça de Deus. A Bíblia diz que não há demônios que resistam a jejum e oração. A Bíblia diz que não há demônio que resista a jejum e oração, amada igreja. Por que, irmão, viver uma vida de vergonha? Vamos colocar a nossa vida no altar de Deus, esquecer a fofoca. Esquece a fofoca, crente. Esquece de olhar o vestido da sua irmã e passa um pouco a olhar a tua língua. Guarda a tua língua, irmão. Jejum, ora. Coloca a tua vida na presença de Deus, você vai ver a tua vida transformada, você vai ver a tua vida mudada. Olha o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38, o Senhor disse, na palavra de dele, glória a Deus, aleluia, nem o céu, nem a terra, nem as bestas da terra, nem os anjos do céu, nem a altura, nem a profundidade,
nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ouve esta palavra, irmão, nesta manhã e pratica ela, porque Deus, Ele é na sua vida. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Receba esta palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus.